mais. Boa noite a todos. Hoje é dia de falar de paternidades e masculinidades. E o convidado de hoje é nosso irmão Cezinha, César Almeida, lutador. É importante com a gente sobre essa causa tão importante, tão essencial para aí pra gente, tá bom? Fiquem à vontade. Nosso irmão está chegando. Cheguei. Salve, irmão, tudo Salve, bem? irmão. Tranquilão, Bertão? Tranquilão. Pô, beleza. Obrigado por aceitar o convite do nosso Que coletivo para falar um isso. pouco de paternidade, de masculinidade. É Que muito importante essa conversa. muito. Te agradeço imensamente por ter aceitado o nosso O convite. prazer é tudo meu. É uma maravilha participar desses movimentos, estar junto, poder compartilhar e, é, e para estar junto. Para mim foi maravilhoso eu receber esse convite. Eu que agradeço, cara. Muito bom. Queria que você se apresentasse para quem não te conhece, não conhece seu trabalho, falasse um pouquinho de você para a galera que está acompanhando a gente. Maravilha. Eu sou César Almeida, atleta profissional de kickbox, pai, casado com a Thalita, pai da Marina Camargo de Oliveira. Sou lutador profissional já há 12 anos, sou campeão do WGP, campeão mundial de kickbox pela WKM, sou atleta do Glória Kickbox agora, o maior evento de kickbox no mundo. E tamo aí nessa correria doida aí, maluca, né? E pai Muito preto, e bom. pai preto. É Além de ser isso. pai, pai preto. É isso aí. A gente sempre pergunta para os pais que conversam com a gente se eles tiveram um pai presente, né? Como É. é que foi essa participação do teu pai na tua criação? O seu pai, ele é um exemplo para você de paternidade? Ele foi presente ali na sua infância? Como é que foi essa sua relação com a paternidade? Foi uma relação bem complicada, porque eu com minha mãe eu tinha 6 meses, eles se separaram, então eram pais divorciados. Eles tinham uma relação boa, só que a gente se via pouco, né? Enquanto ele estava presente, vivo, ele sempre foi presente, estava comigo todos os dias. Mas quando eu tinha 10 anos, ele faleceu, então minha referência paterna, a pessoa que foi. Minha referência paterna foi mais a minha mãe mesmo, que acabou fazendo os dois papéis ali, né, de mãe e pai. Então, meu pai, eu não tenho muita lembrança dele, as lembranças que eu tenho dele é algumas fotos, alguns momentos, poucos momentos que a gente passou junto, assim, de lembrar ele me buscando na escola, mas foi muito pouco tempo, e você com 10 anos, né, 10 anos você não tem muita lembrança, muita coisa que seu pai, lembrar que seu pai te ensinou, alguma coisa que você aprendeu com seu pai, então o que eu sei do meu pai, assim, foi coisas que meus tios falaram, a família, os vizinhos, os apelidos, as brincadeiras, mas falar, minha paternidade mesmo foi minha mãe. O papel paterno quem fez foi minha mãe mesmo. Nossa, e qual é o impacto que isso tem na sua paternidade, né? Já que você não teve essa referência, porque a gente escuta muito o pessoal dizer que a gente não pode dar aquilo que não recebeu, né? Aquilo que a gente não tem. Então, se você não teve esse afeto do teu pai, essa presença contigo, como é que você faz para passar isso para tua filha? É, eu meio que tive, não foi de um pai, mas eu fui morar com a família da minha avó, então tinham muitos tios morando junto, meu avô, e eles foram uma referência para mim, assim, como pais. Mesmo que eles não tinham essa responsabilidade comigo, eles me tratavam super bem, então eu tinha essas referências de como eles tratavam os filhos deles. Minha mãe também sempre cobriu muito esse espaço, não deixou faltar esse amor, esse carinho. Mas eu acredito que o maior impacto mesmo, o maior impacto é o financeiro, né? Porque quando você tem um pai e uma mãe, e meu pai e minha mãe os dois trabalhavam, mesmo depois de uma pensão que eu recebia do meu pai, não era o suficiente. Minha mãe tinha que se desdobrar e trabalhar em 2 empregos para poder botar comida na mesa. Então, o maior impacto mesmo, eu acredito, teve um impacto afetivo, o amor, o ensinamento de pai para filho, mas o maior impacto mesmo, eu acredito que é o financeiro, né? Assim, na história, assim, na nossa história, na minha história, por exemplo.
Perfeito. E a gente sabe que esse universo da luta, né, que é o seu universo profissional, Exato. ele é um campo em que a ideia de masculinidade ela é muito forte, né? Porque desde pequeno a gente aprende que o homem mesmo é aquele que bate, faz e acontece, que arrebenta todo mundo. É, como é que é isso? Isso interfere na sua percepção de masculinidade? Por exemplo, quando você perde uma luta, você se sente menos homem por isso? Isso abala a sua autoimagem enquanto homem ou isso não afeta a tua ideia de masculinidade? Hoje não mais, mas no começo, um pouco conhecimento que eu tinha e aquela cobrança de ser forte, de não poder chorar, que tá muito ligado à nossa masculinidade, assim, né? Que você é homem, você tem algumas coisas que você não pode fazer, né? Algumas brincadeiras, algumas artes você não pode participar. Então, eu no começo eu ficava muito ferido, eu sentia muito isso porque era um sentimento que ficava guardado ali, sabe? Então, aí vai passando o tempo, você vai adquirindo mais conhecimento, vai se envolvendo mais com a causa, você vai vendo que não tem nada a ver, né? E que você pode chorar, você pode expressar seus sentimentos da sua maneira, da maneira que você se sente melhor, e que essas coisas não vão te fazer menos ser um homem melhor. Um homem... Hoje eu tenho atitudes como chorar, que a gente. Você não podia chorar, né? Quando você é moleque, homem não chora. Então, e é umas coisas que você fica guardado, né? E você demora para desconstruir isso. A gente demora para desconstruir isso. Então, mas hoje em dia eu me sinto tranquilo em expressar meus sentimentos, mas foi uma desconstrução muito difícil. Não vou mentir, até mesmo porque a gente aprendeu isso, né? Eu fui criado ali, a minha infância foi na década de 90 e minha adolescência começo dos anos 2000 ali. Uma fase bem complicada, né? Ainda que muitos paradigmas, muitas falácias ainda eram ditadas pra gente. Então a gente tinha alguns comportamentos que a gente não podia ter, né? Brincar com uma prima, por exemplo, de boneca, jamais. Com homem, brincar de boneca, não pode. E eu brincava, nessa época eu brincava mesmo sem nem saber. Mas aí você escutava, e aquelas falar, aquelas piadinhas, né? E esse daí não sei não se vai vingar e tal, aquelas coisas ofensivas que, querendo ou não, machuque. Às vezes vindo até de uma pessoa próxima, né? Uma pessoa que você tem uma relação afetiva, parentesca, e aí você escutar isso daí machuca, mas eu sempre fui bem resolvido com essas coisas, então eu cresci numa casa com 5 mulheres, então essas coisas não eram um problema para mim, então eu aprendi a respeitar as mulheres, porque então foi bem mais fácil para mim, mas ainda assim hoje eu ainda estou desconstruindo muita coisa que a gente aprendeu errado, né? Mas é bem complicado. Muito bom. E como é que é essa desconstrução sua? Você conversa com outros homens? Você faz cursos de paternidade, masculinidade? Como é que você está desconstruindo essa masculinidade tóxica? Eu desconstruo mais conversando com as mulheres mesmo, no dia a dia, com a minha esposa, porque os homens ainda não estão muito abertos para essas conversas, né? E ainda tem aquele estigma, se o homem for conversar disso, o homem não tem nada a ver, eles acham que é besteira. Então o que eu faço no dia a dia é conversar muito com a minha esposa. Ela me ensina bastante, às vezes quando eu comento algumas falas assim que já estão no inconsciente, e aí você fala sem nem perceber que você está falando alguma coisa errada ali, ela me corrige, a gente conversa bastante. Os parentes próximos, que são mulheres totalmente independentes, a gente vai desconstruindo isso até, mas aqui, um movimento de homens falando sobre isso é bem difícil. Por isso que eu adorei participar disso e estar junto desse movimento, porque é uma coisa que a gente precisa passar para os próximos, né? Para os meninos, as meninas que estão vindo, que é de subimportância, né? Mas a minha desconstrução é diária aqui, seja didática, leitura, essas coisas, seja na prática aprendendo com a minha esposa, com a minha sogra, com a minha mãe. Então, é uma desconstrução diária e muito difícil, porque mesmo assim a gente ainda às vezes a gente comete sem nem perceber e reproduz alguma fala machista que a gente nem acha que é machista, porque a gente não tá sofrendo o que elas sofrem, né? Então, mas aí eu tô desconstruindo assim no dia a dia mesmo, conversando com as mulheres. Eu gosto de conversar com as mulheres, mano, bastante, assim, sobre essas coisas. Legal, Elas que legal. sentem, né? Bacana isso, cara. Muito. Muito legal. E aí você acabou sendo pai de uma menina. E como é que fica essa coisa? Porque
o homem ele tem o universo masculino, aí a menina ela tem assuntos como pentear o cabelo, maquiagem, são questões do mundo feminino. Muito. Como é que você faz? Você entra nesse mundo feminino ou isso aí fica com a tua esposa? Não, não, eu entro, eu participo. Às vezes a minha pequena é muito vaidosa e a mãe também é vaidosa e ela reproduz muita coisa, né? Outro dia a gente estava aqui nessa quarentena e eu estava acompanhando ela na aula, acabou a aula, ela queria maquiar alguém, aí ela me maquiou, mas normal, tipo, mas é uma coisa que muitos homens, a gente, como assim vai passar maquiagem, né? É uma coisa simples, né? É uma coisa boba ali, sua filha vai estar brincando, depois você vai lavar o rosto e pronto. Mas a gente para desconstruir e poder fazer isso daí foi difícil. Mas eu fiz normal, eu participo, eu ajudo, eu motivo. Eu não motivo ela a ficar se maquiando muito, fazendo muitas coisas, porque ela é muito nova ainda. Então ela não tem que se preocupar muito com esse mundo ainda. Mas vai chegar uma hora que eu apoio, vai ter que fazer, tem que se sentir bem, ali é a autoestima dela que tá valendo, né? Então a gente tem que apoiar sempre. Legal. Mas, e aí eu acho que mais pra frente vai rolar até um pouco de ciúmes, mas normal, né? Um pouquinho de ciúmes é bom também, né? Verdade, verdade. E ela tá com quantos anos? Ela vai fazer 7 anos agora, essa semana, dia 2. A Marina faz 7 anos. E aí, cada fase é uma fase diferente, né? Então, é muito louco ser pai, é muito louco ser pai. É verdade. E essa história aí que tá rolando da pandemia, da quarentena, como é que tá a vida escolar dela? Afetou alguma coisa? Tá suspenso? Tá sendo por internet? Como é que tá acontecendo Ela, isso? as aulas aqui da nossa filha tá sendo online, né? Todo dia ela tem uma aula, videoaula com a professora, das 2 às 4, mas sempre a gente está acompanhando, eu e minha esposa, estamos juntos acompanhando do lado. Mas é difícil, né? Porque a gente. Não é difícil, não vou falar difícil, mas é uma situação nova, né? Então a gente tem que fazer o complemento e a extensão escolar dentro de casa, né? Porque senão ela vai ter muitos problemas de desenvolvimento, de tanto intelectual quanto motor, né? Coisas que ela faria na escola, a gente tem que fazer aqui, né? A segunda parte, por exemplo, a extensão dessa extensão escolar, né? Que ela não tá tendo. No normal, ela ficava 5 horas na escola. Hoje ela tá tendo 2 horas de videoaula com a professora e sem aquele acolhimento, sem aquela interação com outras crianças. Então, é uma fase que é nova e a gente está tentando se reinventar. Mas ela tá tendo aula assim ainda. É uma escola particular do bairro aqui nosso. Então, ela tá tendo aula, mas outras crianças que são de escola pública ainda não estão conseguindo acessar a plataforma, por exemplo. Então, é bem complicado. Essa fase está sendo bem difícil para muita gente, porque muita gente não está conseguindo acessar e continuar complementando os estudos, né? É uma fase que vai ser difícil. Mas aqui a gente está conseguindo É complementar exatamente esse ponto da escola. A escola é um muito capítulo à parte, né, a parte, de todo pai. todo o país. É muito, e é, Eu conversei com o Nando Cunha, né, o ator Nando Cunha, ele falou que essa pauta, ela é uma pauta que tem um peso. Ele falou que a esposa dele, com quem ele teve o filho, ela não era negra. E aí o filho veio mais pro lado da esposa, ele veio mais claro, né? E isso gerou muitos conflitos nele da questão racial. Como é que foi isso com você? A criança ela puxou mais pro lado negro, ela veio mais clara? Como é que é isso? ela ficou bem misturada, mas a Marina ela é bem clara. Então gera uns conflitos na sua cabeça, né? Ainda mais quando você começa a se apropriar de alguns conhecimentos, ler mais, estudar, mas gera alguns conflitos. E, e é um capítulo à parte, assim, mas mesmo ela, por ser mais clara, ela já sofreu um preconceito na escola. Então, Caramba, mesmo assim, sério? mesmo sendo mais clara, mas o cabelo dela é típico do nosso, é crespo, enrolado, e ela já sofreu, já teve um ato na escola, um momento na escola que ela sofreu, então a gente até conversou com as professoras e tal. Uma amiguinha fez um comentário com ela que não foi legal, e ela ficou mal na semana, mas a gente mostra muita coisa para ela, ensina, então ela superou perfeitamente isso aí, coisa que nós na década de 90 não conseguíamos superar, né? E hoje, com o conhecimento que a gente tem, o acesso que a gente tem a muita informação, a gente consegue superar umas coisas. Mas mesmo ela sendo mais clara, a gente tem que estar sempre reforçando isso, esse lugar dela, dando esse conhecimento, porque mesmo assim ela sofre alguns olhares estranhos. Em algum lugar que a gente frequenta, ela é uma pessoa diferente por causa do cabelo, e tem esses conflitos ainda. Mas da minha parte eu levei bem tranquilo, e é normal.
De repente, eu não tem o que fazer, né? Ficou bem misturada, ficou bem misturada. Minha esposa é de pele clara, é branca, tem o pai negro, mas ela ficou bem mais clara, puxou bem mais a mãe. Mas mesmo assim, sendo mais clara, ela já sofreu alguns atos, já sofreu preconceito em alguns momentos na escola, assim, sabe? É bem tenso isso. Perfeito, muito bom. E aí, nessa conversa com o Nando, ele falou que na relação também a sociedade ainda não aceita tão bem o casal interracial, né? Aí eu até lembrei de um amigo que ele estava no shopping com a namorada, aí ele estava manobrando o carro para sair, aí o segurança do shopping viu ele dirigindo o carro e aquela mulher branca ali do lado, ele veio correndo, perguntou para ela se estava tudo bem, se estava acontecendo alguma coisa. Acho que ele achou que era assalto, sei lá, alguma Assalto, coisa assim. Para você, como é que é isso para você, assim, a relação interracial? Isso, a sociedade tem esses preconceitos também, ou para você é tranquilo e não tem nenhum tipo de tensão racial ainda pela não. sociedade? Ainda é muito presente, mesmo nos lugares mais periféricos, você vê que as pessoas não aceitam muito bem isso ainda, sabe? E se você vai para alguns lugares mais sofisticados, lugar que o pessoal tem um poder aquisitivo melhor, os olhares ficam mais ríspidos ainda. As desconfianças, você sente muito mais. Teve um episódio, teve um episódio que a gente estava num lugar, numa cidade de São Paulo, e é uma cidade bem chique, assim, as pessoas vão para lá porque faz muito frio. E a gente passou um dia e minha esposa viu um drink. Viu na mesa um drink, só que a gente já ia fazer um outro programa. Eu falei, no dia seguinte, amanhã a gente vem e você toma esse drink. Ela falou, não, tranquilo. E aí a gente sentou na mesa desse restaurante, passaram-se 20 minutos e ninguém atendia a gente. E aí você vê como fica claro, ficou claro que eles não atenderam a gente por causa da posição, do que eles olharam ali, do estereótipo que eles olham ali, acham que aquelas pessoas não podem estar ali, né? Não é possível que essa pessoa está ali. Então, coisas que a gente fala assim, que quem não é da nossa cor não entende, né? Eles acham que é baboseira, que é mimimi, mas quando a gente sente na pele é mais difícil. E nesse dia não foi nem eu que percebi, porque eu estava conversando com ela, com a minha filha, e estava tão interagindo assim, e o tempo foi passando, a gente nem percebeu. Aí ela pegou pra mim e falou assim, César, vamos embora. E eu não entendi nada. Eu falei, nossa, por quê? Você nem tomou o drink ainda? Aí ela falou, meu, a gente já tá aqui 20 minutos e ninguém atendeu a gente. Você entendeu? E é um reflexo. É um reflexo do preconceito. Não eram todas as mesas que estavam cheias, tinham várias mesas vagas, então, tipo, não foi falta de. Eles viram que a gente estava lá, esperando ser atendido. E não atenderam a gente por causa do estereótipo da família ali, né? Uma família interracial, que parecia ser uma família que não tem um poder aquisitivo do padrão que eles acham que podem frequentar aquele bar. Então, mas enfim, é mais um daqueles casos que ocorrem diariamente, né? A gente sabe que é diário isso daí está acontecendo toda hora. Então, muita Pô, gente ainda não então, aceita. pelo que você está falando, então, mesmo sem ela ser negra, ela consegue captar essas coisas, né? Ela consegue perceber quando tem uma tensão racial acontecendo. Exatamente. Ela é professora também, minha esposa ela é professora Ah, ela é professora, então ela é bem ligada a essas relações. Então, muitas vezes, não foi só esse caso, vários outros casos já aconteceram que ela percebeu e eu não percebi. O que mostra isso? Mostra o quão a gente já está acostumado com algumas situações e ela, por ser branca, não ter isso corriqueiramente no dia a dia dela, ela percebe que está rolando uma coisa diferente ali. Então, é bem difícil, mas não é bem aceito essa relação ainda, hoje em dia, aqui interracial no Brasil. E é aquilo, é aceita quando vai clareando a pele, né? Se for escurecendo mais, tem mais o problema ainda, né? Então é bem difícil, é bem complicado. E a gente tem que falar, exatamente. porque é E bem como é que, complexo. sim, como você pensa em encarar essa questão do racismo com a sua filha? Você pretende esperar os casos acontecerem para conversar com ela sobre essa pauta, ou você pretende já prepará-la para quando a coisa acontecer, ela já está sabendo que a sociedade é racista? Como é que você enxerga isso? A gente sempre procura mostrar para ela muita coisa sobre negros, a história boa, o lado bom dos negros que foi ocultada há muito tempo pra gente.
séries de pessoas negras, filmes, livros, livros didáticos infantis que fala sobre os negros. Então a gente vai introduzindo isso. Ela ainda vai fazer 7 anos, não dá pra gente falar abertamente algumas coisas. Porque ela não vai entender, nem por querer proteger, é porque ela não vai entender. Mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que falar, ó, filha, é assim, aconteceu isso, vai ter que falar mais abertamente. Ela é nova ainda, ela vai fazer 7 anos. Então, a gente ainda não fala abertamente, mas a gente faz muita coisa que já está preparando ela para ser uma pessoa forte, uma mulher independente e bem empoderada, assim, sabe? Então, essa parte de ser pai é bem legal, porque a gente está dando ensinamentos para ela que nós não tivemos, né, sobre essas questões. E que é super importante, porque se lá em 90, em 2000, quando a gente estava na escola, a gente sofria aquela coisa lá, a gente não percebia o que era, que aqueles amigos ou amigas estavam reproduzindo uma fala racista, se a gente tivesse um embasamento, um conhecimento sobre a nossa causa, sobre a nossa história, a gente teria como rebater e mostrar que ele estava errado. E talvez muitos racistas de hoje teriam se convertido e visto que eles estavam falando besteira, né? Porque além da falta de conhecimento deles, junta com a nossa falta de conhecimento também. Então, é muito difícil, é bem complexa essa relação, né? Então a gente está dando uma base, a gente dá uma base, procura sempre mostrar para ela, dar a representatividade com uma agenda mesmo, para ela se tornar uma pessoa mais forte do que nós fomos, né? Então, a gente está sempre tentando isso aí. Sempre estamos dando a base para chegar na hora certa falar mais aberto com ela e explicar melhor sobre essas relações. Perfeito. O Nino falou aqui nos comentários, isso vai ser um sogrão bravo, meu Deus do céu. E aí, vou nada. você acha que você vai ser... Geralmente o homem, ele é super protetor com a filha, né? Você acha que vai ter esse perfil de pai, assim, que fica ali em cima, não deixa a menina namorar, Não, controlador? não, Como é que... eu acredito que não, porque isso daí você só tem a perder, né? Quando você faz isso, por experiência própria, as pessoas que fizeram isso comigo só perderam comigo, porque você não se aproxima, você não fica sabendo, a pessoa não leva muito a sério. Então, eu tenho um sogro que é maravilhoso. Hoje a gente anda pelos lugares, a gente passa como pai e filho. A gente tem uma amizade maravilhosa, a gente conversa, e ele me acolheu super bem. E isso foi um aprendizado maravilhoso que eu tive. Eu falo isso porque eu ganhei mais uma família, assim. E esse meu sogro e eu vou ser um sogro igual ele foi comigo, sabe? Que me chama para conversar, bota na mesa, sabe? Aquele sogrão parceiro mesmo, que dá o carro pro genro sair para fazer alguma coisa, que pede favor, que ajuda quando o genro precisa. Então você tem que ser parceiro, porque senão você perde os dois, né? Você perde o genro e a filha, então não dá. Você tem que dar os ensinamentos e dar exemplos para sua filha arrumar uma pessoa legal que não vai machucar ela, não vai ser um cara babaca com ela, ou uma companheira, um companheiro que não vai ser babaca com ela, né? Então eu acho que não dá mais. Isso daí é uma fala também que era muito machista, né? Que a gente não pode continuar com esse discurso que tem que ser o sogrão chato, a sogra chata, porque quem tem a perder e sofrer é sua filha, seu filho, e não o genro, ou a nora, ou o companheiro, que seja, assim, sabe? Então, eu não vou ser eu tenho certeza que eu não vou ser um sogro chato, não. Vou ser legal. Vou ser um sogro Isso legal. é interessante. Você falou que é difícil ter esse tipo de conversa com outros homens, porque os homens ainda não têm essa abertura, né, para falar de sentimento, paternidade, masculinidade, afeto. Como é que você faz, então? Porque, assim, na vida social a gente está o tempo todo com homens e com mulheres. Então, quando você está É. junto com homens, assim, como é que funciona a conversa ali sobre família, relacionamento? Você evita esses temas? Como é que faz para conversar? Ainda a gente vive numa sociedade que é muito machista. Principalmente os moleques, porque eles aprenderam isso. Eu aprendi isso. Eu tive uma educação machista, entendeu? É, e as pessoas que são abertas para esse diálogo, eu até converso. Eu até tento conversar e abrir e expor meu pensamento sobre isso. Mas muitos não são, então não dá para conversar. Mas as pessoas que são mais abertas para conversar e escutar esse lado são as mulheres.
Então, tipo, tá rolando. Quando rola um churrasco, rola uma festa, geralmente eu tô sentado com as meninas lá, escutando o que elas têm pra falar, assim. Que eu acho que é a melhor maneira de aprender. No meu ver, eu acho que é a melhor maneira de aprender, a gente aprender com isso e com os erros dos nossos antepassados, é escutar o que elas têm pra falar, né? Eu não diria nem nossos antepassados, né? Mas essa última geração, desses últimos 100 anos, século passado aí, né? Então, a gente, para aprender e escutar, se posicionar, a gente tem que escutar as mulheres, né? Então, eu gosto muito de conversar com as meninas, principalmente as mulheres da minha família, assim, sabe? Que aí você. Elas têm a fala, né? E elas sabem o que elas sentem, o que acontece, as coisas que a gente fala que é errado, que às vezes a gente não nem, nem percebe que tá falando uma coisa maldosa ali, que machuca elas, né? Então, é bem legal falar. Ó, a Arena CrossFit brincou aqui, falou que você apanha da mulher igual a ele. Não, aqui é mó diálogo, a gente conversa pra cara, a gente passa horas conversando. Tem esse negócio de ninguém bater em ninguém, não, pô. Se bater, acaba, né? Não tem essa, né? Pô, foi legal ele falar nisso, porque a sociedade tem uma imagem, né, do lutador, que é uma pessoa agressiva, violenta, que não sabe lidar com as próprias emoções, uma pessoa explosiva. É isso mesmo? Você tem pavio curto na vida pessoal ou é só no ringue? Como é que funciona? Pelo contrário, eu vou até vou até dar um conto aqui, porque é bem legal. Quando meu sogro ficou sabendo que eu era lutador e tal, e minha esposa ficou grávida, ele tinha uma super preocupação, né? Tipo, meu, assim, a menina vai ficar agressiva, como assim o cara é agressivo? E quando ele me conheceu e a gente começou a conviver mais, ele viu que era totalmente ao contrário. Que eu era um cara tranquilo, da paz, não queria. Às vezes eu queria nem sair do sofá, sabe? Bem tranquilo. E aí comecei, ele viu minha filha crescendo e vendo aquilo como um esporte. Ela, em nenhum momento ela ficou agressiva e quis reproduzir o que eu faço no ringue no dia a dia. E viu eu tratando todo mundo tipo bem, todo mundo tratando todo mundo igual. Então é mais uma falácia daí que lutador é bravo. Alguns caras são pavio curto, mas assim como na sociedade, né? Tem cara que é terapeuta e é pavio curto. Então é, é uma coisa que não é verdade, que lutador é bravo, é estressado. Pelo contrário, a grande maioria dos lutadores são pessoas no dia a dia super calmas, porque não tem mais energia, gastou, deixou tudo lá no tatame lá, então ele só quer paz só do resto do dia, entendeu? E aí a gente viu uma evolução Legal, legal. maravilhosa, minha filha acompanha as lutas, vai nas lutas, minha esposa também. E as pessoas, o meu sogro virou meu maior fã, e ele tinha maior medo disso daí, de eu ser lutador, da neta ficar agressiva, de acontecer alguma coisa, e depois que ele me conheceu, ele virou um dos meus maiores admiradores, assim, sabe? É mó legal isso. Perfeito. E você falou nisso, né? Eu ia até perguntar se elas assistiam suas lutas, você falou que ela assiste. E como é que é isso na cabeça dela? Ela fica com medo de você se machucar? Ela se envolve? Como é que é essa. Ah, Como é que ela processa a minha esposa se envolve bastante. A minha filha, até o tempo atrás, ela era muito nova, então ela não entendia muito o que estava acontecendo. Mas agora ela já entende, já fica mais apreensiva. Quando elas podem ir nas lutas, são aqui no Brasil, ela consegue ir, elas vão, já ficam mais apreensivas. Fica naquela adrenalina junto comigo na semana, ali, a semana da luta, que é super tensa, tem toda aquela relação de perca de peso. Eu fico bem debilitado, então elas acompanham mais. Mas a minha filha, agora que ela tá começando a entender, assim, mas antes ela ia, ela nem sabia o que estava acontecendo lá. Aí outro dia ela fez um comentário que eu falei, caramba, ela tá entendendo mesmo agora. Ah, eu só subo no ringue quando o papai ganha. Aí eu falei, não, filha, não é assim, você pode subir toda vez que eu estiver perto. Mas é bem legal, assim, elas se envolvem bastante. Não só elas, mas a família toda se envolve, assim, porque é uma semana bem pesada, assim. Então a família inteira, minha mãe, meus sogros, minha esposa, eles se envolvem bem, assim, e sentem bastante, assim. É bem legal essa parceria. Nossa, é muito legal ter essa conversa, assim, porque eu já admiro, né, o seu trabalho já há muito tempo e eu fico pensando, cara, como é que deve ser esse cara na vida pessoal, né? A gente acaba Imaginando, imaginando, né, né? muita coisa de luta e tal, e aí quando tem uma outra conversa assim, a gente vê que é outra Outra pegada, né? pegada, não, a gente é mó da paz, eu sou mó, ixi, eu cozinho, ela faz maquiagem, a gente brinca pra caramba. Eu sou mó brincalhão, eu Maneiro. faço piada toda hora, então é tranquilo, fora do ringue é outra coisa.
Legal. A gente está vendo muitas campanhas agora, no mundo todo, com relação ao racismo no esporte, especialmente no futebol. Vários casos de jogadores que sofreram agressão, violência, ofensas até dentro de campo. No universo da luta, isso também acontece ou não tem isso? Isso é mais uma coisa do futebol mesmo? Ah, não, o preconceito e o machismo, eles estão em todas as esferas, né? Em todas as esferas da sociedade. E todos os movimentos, eles replicam e reproduzem esse machismo, esse preconceito racial. Tanto na moda, quanto na luta, quanto na cultura, atriz, ator, teatro. E no mundo da luta não é diferente, né? Tanto que a gente se organizou aqui em São Paulo e alguns atletas negros e de periferia pobre, nós montamos um coletivo, que é o Nação X, e vamos conversar e debater com a rapaziada sobre isso. Porque muitos professores tiveram essa criação machista. A gente fez até uma série de lives semana passada com essa pauta, né, o racismo no esporte, no tatame. Trouxemos duas mulheres para falar, que são as meninas, uma é do wrestling, uma do judô, e as falas delas você vê como que o mundo da luta é machista ainda, assim, sabe? No wrestling parece que tem até uma mulher nem podia competir, foi o último esporte a colocar a mulher para competir. O preconceito racial se dá mais nas instituições. As grandes instituições são de pessoas brancas, então o preconceito racial é mais forte ainda, porque é aquele estrutural e está dentro da luta também, que a gente não consegue ver. Então, três canais do WGP, o Yokisutai e o BJJ Star, de Jiu-Jitsu, abriram os canais para a gente falar sobre essa pauta. E nós estamos organizando um coletivo para ensinar para a galera, para esses meninos que vão ser professores, vão ser formadores de opiniões no futuro, vão estar dentro do tatame, que algumas falas não são legais mais. Não que não são legais, nunca foram legais, né? E que a gente não pode continuar reproduzindo esse machismo, esse preconceito racial. E que hoje ainda muitos professores reproduzem e eles são formadores de opinião. E essas pessoas, esses moleques vão aprendendo com eles, porque tanto que na última, quem estava mediano na última foi o Ali. Ele é do jiu-jitsu, é campeão mundial do jiu-jitsu. E ele fala, ele perdeu o pai dele com 6 anos. E a figura paterna dele foi o professor de jiu-jitsu dele, o primeiro professor. E ele deu sorte que o professor era um professor negro, então não tinha uma fala racial. Mas imagina nesses moleques, na maioria de periferia, porque o esporte de grande maioria são moleques de periferia que dão certo, assim, que viram lutadores porque vê no esporte ali uma forma de ascensão. Então, imagina se ele tem um professor que fica reproduzindo fala machista, fala racista, ele vai crescendo ali com aquela representatividade, com aquele cara como um pai, porque tem uma hierarquia, a gente tem um mestre como um pai, um cara conciliador que te abraça. E se ele replica essas coisas, você acaba achando que é correto. E aí você vai formar pessoas racistas, machistas e continua girando esse. Então a gente precisa quebrar isso, ensinar para essa moleca, dar estruturação, essa molecada que está vindo. Então a gente montou esse coletivo Nação X, que a gente vai estar dando curso, vai estar dando ensinamento e outras visões para essa rapaziada, assim, sabe? Foi uma iniciativa que a gente Muito decidiu bom. ter aí para poder ajudar essa molecada, essas meninas que sofrem muito preconceito dentro do tatame, de até professores não quererem trabalhar com meninas, assim, sabe? Então, o racismo e o machismo tá na estrutura da sociedade. Em todos os lugares você vai ver isso, né? Sendo na luta, na É arte, em isso. qualquer lugar, né? Muito bom, muito bom. Eu acompanhei uma discussão que deu uma polêmica danada no universo da luta, que foi a questão das ring girls, aquelas mulheres que Ah, vêm ali separando os rounds, né? A é, galera falando que era uma atitude machista você pra ter caraca. a ring girl chegando com um colar, um colante, uma coisa muito próxima assim do corpo, expondo, que não era legal. E estavam discutindo, inclusive, colocar homens nessa posição. Um cara lá com uma sunga, botar um cara fortão Pô, também. E aí, como é que você vê isso? Você acha machismo ter essa posição das ring girls separando os rounds? sim, sim, totalmente. É uma questão que ficou para o passado, né? Não dá para a gente compactuar mais com isso.
é uma sexualização do corpo muito grande. Elas estão sofrendo uma exposição muito terrível ali, né? Ah, mas tem menina que não liga. Tá bom, mas na grande maioria não é legal ficar reproduzindo isso. A grande parte das mulheres não se vê representada por aquelas pessoas que estão ali sendo sexualizadas. E não tem um motivo. Para que ter umas meninas de biquíni? Não tem o porquê. É uma questão que já ficou para trás. Inclusive, os grandes eventos que você vê no mundo hoje, o WGP, o Glory, já não tem mais Ring Girl, porque foi uma coisa que ficou pro passado, né? Porque você está sexualizando a mulher, você não está colocando. Coloca a mulher para ser árbitra, coloca a mulher em outra posição para ser juíza, deixa as mulheres serem as treinadoras dos caras que vão lutar, deixa a mulher subir no ringue para lutar. Tem outros espaços que ela deve ocupar, a não ser só sexualizar o corpo dela, vender. Fica. É um negócio muito feio, fica tipo vendendo a mulher, a pessoa, o corpo, né? E não se importam com o intelectual, com tudo o que ela pode oferecer para o mundo da luta, né? Coloca a mulher para tirar foto, para fazer o vídeo, para comentar na televisão. Colocar uma mulher ou um homem lá para subir com a plaquinha sexualizando o corpo, não é legal, né? Não fica uma imagem bacana do mundo que a gente quer, que a gente pensa do mundo, assim, sabe? Então, os grandes eventos já abortaram isso e não reproduzem mais isso daí. Perfeito. Como é que funciona essa sua visão, né, do universo da luta? Você acha positivo, por exemplo, se a sua filha quisesse seguir a sua carreira, que geralmente os filhos eles se espelham, né, nos pais, e aí É, ela pode ou querer ser professora como a mãe ou querer ser lutadora como o pai. Você encorajaria a sua filha a ser lutadora? totalmente, totalmente. Mas essa daí aqui em casa é uma batalha que eu acho que eu já perdi já. Ela brinca de professora, ela quer ser professora, não tem mais conversa. Ela falou, eu posso ser lutador e professora? Tipo, o lutador tá em segundo plano. Mas se ela quiser lutar, optar por ser atleta ou qualquer outro esporte, assim, em tudo que ela for fazer, eu tenho que apoiar, né? Não tem, e é claro que se ela quiser ser lutadora, ia ser uma coisa maravilhosa, melhor ainda, mas se ela não quiser seguir também, de boa, mas eu ia adorar que ela seguisse, que ela fosse lutadora, ia ser bacana pra caramba. Subir no ringue, ser Perfeito. treinador dela, nossa, não fazer ela cometer os mesmos erros que eu cometi, então, nossa, ia ser Sim, surreal. sim. Mas essa batalha é uma batalha que aqui em casa eu acho que eu já perdi já. É filha de, é, é filha de professora, avó professor, então não sei não. Essa discussão dos gêneros, né? O que é papel de homem, papel de mulher, é uma discussão muito presente também na nossa sociedade, como você falou, uma sociedade machista. E aí muitos pais, né, ainda compram aquele kit, por exemplo, de cozinha para filha, ou então direciona a filha para carreiras que são lidas na sociedade como meninas, né? Como é que vocês criam, né, a filha de vocês com relação a gênero? Vocês dão algum tipo de direção? O que é papel de menino, de menina, de homem, de mulher? Ou não existe essa separação? Não, a gente não faz separação, não. Pelo contrário, de toda aquela estrutura que eu falei no começo, que a gente tenta dar para ela, essa é uma das também, que ela pode escolher o que ela quiser. Ela pode ser lutadora, ela pode ser engenheira, ela pode ser arquiteta, ela pode ser dentista, ela pode ser modelo, ela tem que escolher o que ela quer fazer e ser. Aí, tanto que uma vez de Natal, ela pediu pro Papai Noel, ela pediu uma caixa de ferramenta, ela queria uma caixa de ferramenta. Meu, a gente ficou assim, tipo, feliz, né? Porque a gente tá criando uma pessoa, uma menina, um ser humano que já tem desconstruído, já tá crescendo com essas coisas desconstruídas. Que não tem que ela só tem que brincar de boneca, ela tem carrinho, ela tem martelo, ela brinca de construção, brinca de tudo. Então, não tem aquele. Aqui a gente já não tem mais isso, de que isso é de menina, isso é de menino, a cor rosa é a sua cor preferida, a cor azul tem que ser a do seu irmão ou do seu primo. Não tem, tanto que ela nem gosta muito de rosa, então e é reflexo daquela base que a gente vai fazendo para tentar construir um cidadão melhor, assim, para mudar pelo menos a nossa realidade, né? Então é super legal. Então eu falo que eu brincava de boneca com as minhas primas quando eu era pequena. Eu falo isso para ela que e ela ganhou um livro da tia dela, da Jana,
que esse livro retrata muito bem isso, o lugar de homem e de mulher. E tem algumas perguntas, assim. Aí outro dia a gente estava respondendo as perguntas para ela aqui. E nenhuma das perguntas estava assim: as tarefas de casa, quem é que deve fazer? Metade o homem, metade a mulher. A maior parte a mulher, a maior parte o homem. Tudo a mulher e nada o homem, sabe? E ela já sabe responder. Então, eu acredito que ela no futuro não vai ter uma pessoa sentada lá no sofá e ela fazendo as coisas, assim, sabe? É super legal, assim, e a gente já tem isso bem desconstruído e ela pode fazer o que ela quiser. Se ela quiser trabalhar em obra, ela vai trabalhar em obra, carregando cimento. Se ela quiser ser engenheira, ela vai ser engenheira. Se ela quiser pilotar um carro, ela vai pilotar um carro, ela, o que ela quiser. Então a gente está desconstruindo isso e tenta passar isso para os amigos. E muitos amigos que estão sendo pai de meninas hoje vêm perguntar coisas para mim. E falar, caramba, Sérgio, você falava, eu não acreditava, eu não botava muita fé, agora eu tô entendendo várias coisas que você falava para mim, assim, fala, meu, tá vendo? A vida muda e é legal, é a mesma coisa, ser pai de menino e pai de menina é a mesma coisa. É a mesma coisa. Muito bom. É isso que as mulheres cobram, né? As mulheres cobram da gente justamente que a gente converse com os outros homens, né? Que a galera não escuta as mulheres, né? Aí a gente falando, os caras escutam, né? Exatamente, exatamente. Ainda mais os pais novos, né? Perfeito. Ainda mais os pais É novos. isso. Uma outra pauta que entrou muito também nessa discussão de criação de filhos, principalmente desde a última eleição, uma coisa que se discutiu muito foi o papel da escola, né? Que estava se questionando muito a questão da educação sexual. Você tinha, de um lado, a ideia de que a escola não deveria falar nada sobre sexo, nada sobre gênero, nada sobre orientação sexual, e devia ensinar português, matemática, história e só isso. E o outro lado dizendo que não, que a escola tinha sim que falar sobre vida sexual, sobre diferentes gêneros, falar o que é transexual, o que é bissexual, lésbica, gay, etc. Uhum. Como você enxerga isso? Você acha que isso é papel da família ou a escola deve ser uma parceira nisso e falar também sobre gênero e sexualidade? Eu acredito muito que a escola deve ser parceira e falar sobre essas coisas, sobre essas relações. Porque todas as relações que a escola, a ciência, a didática, o ensino não são atuantes, são lugares que não são desenvolvidos. Não é verdade? Tudo que você tira da ciência do campo acadêmico são lugares que não se desenvolvem. Então você precisa trazer tudo isso para o campo acadêmico para ser um auxiliador. O que o campo acadêmico é? É um auxiliador da sociedade. É eles que vão dar embasamento científico, vão mostrar para a gente o que pode ser, o que não pode ser, que talvez ou não, entendeu? Então eu acho que a escola tem que ser atuante nisso. Só que a gente tem que tomar cuidado porque é muita desinformação. Na época lançaram lá a mamadeira de piroca, uma coisa que nem existia, aquela cartilha totalmente errada. A forma como se deve falar deve ser debatida. O que deve falar é fato. Porque o racismo não é falado na escola. O que a gente vê no dia a dia? Pessoas negras morrendo. Pessoas pardas, pessoas negras de pele, porque aqui a gente tem negros de vários tons, né? Mas são sempre os negros que estão morrendo. O negro que não tem o melhor salário. Não falamos sobre feminismo dentro da escola. Não é se falar sobre feminismo na escola. O que acontece com as mulheres? Recebem os menos salários. São a maioria, mulher negra, a maioria de empregadas domésticas, subempregos. Então são questões que a gente tem que levar para a escola, porque a escola é uma auxiliadora da sociedade e ela vai dar muito embasamento. Uma criança de 6 anos, você vai falar de uma certa maneira. Um adolescente de 15, você já vai falar de outra maneira. As maneiras como vão ser apresentadas e postado esse conteúdo devem ser direcionadas para aquela idade. Mas que deve ser falado, sem dúvida, totalmente. A escola tem que estar junto e mais a educação em casa. Em casa participando disso e conversando disso com as crianças. Tanto as drogas são coisas que deveriam ser faladas na escola, feminismo, machismo, o racismo. E são todas essas pautas que nós ainda estamos falando hoje, debatendo e brigando para uma igualdade e diminuir essa desigualdade, são pautas que não estiveram em todos esses anos de escola que a gente tem. Desde 1940, a primeira escola que foi implantada no Brasil, até hoje essas pautas não estão na escola.
E por isso que elas não se desenvolveram e aí a sociedade não aprendeu a conviver com essas diferenças. Então a gente tem. É um assunto que tem que começar na escola. Você tem que ensinar na escola, porque aquele garoto que não é, ele vai entender que o garoto que é, ou a garota, ou. Ele vai entender como que é uma opção dele, é uma escolha dele, e a gente pode conviver com ele normalmente. Então eu acredito que a escola tem que ter, só que tem que ser apresentada de uma forma correta para aquela idade. E as pessoas têm que pesquisar e se informar que mamadeira de piroca não existe, que aquela cartilha que mostraram lá é totalmente mentirosa, é uma falácia, nem existia. Então, criou-se uma atmosfera que é totalmente prejudicial para as pessoas, né? Para a sociedade, Sim. principalmente para a sociedade que não tem acesso à informação, que não está dentro dos meios de comunicação, que acabam sendo desinformadas, né, e deseducadas e não aceitam isso. É Ninguém isso. apresenta esse assunto para elas da forma que é apresentado de fato. Então, sem dúvida, a escola, o lugar acadêmico tem que participar dessas pautas para dar Muito diretrizes bom. para a sociedade, né? Sim. Esse posicionamento mais fechado, ele vem principalmente das pessoas que têm medo, né, de abordar essas questões em casa mesmo, não sabem como abordar. Exatamente. Porque, por exemplo, eu lembro que teve uma postagem, se não me engano, foi no Facebook, de um pai que postou uma foto no banho, dando banho no filho, e aí aquilo viralizou, as pessoas acharam um absurdo, um pai sem roupa, com o filho no banho. E aí você percebe que as pessoas não sabem mesmo discutir criação de Sabe? filhos, não tem abertura. Nem a nudez, né? A nudez já é uma coisa que as pessoas não sabem lidar. E aí, como é que você vê isso? É normal para você, por exemplo, você dar banho na sua filha sendo homem? Ou é só a mulher que pode ter acesso à nudez feminina? Como é que você enxerga essa pauta? É bem complexo esse assunto, né? Porque a forma como se deu a nudez na história é totalmente diferente de como a gente está tratando hoje, né? Totalmente diferente. E ainda a gente tem esse obstáculo, porque eu fui de uma criação que não tinha isso. E quando minha filha era pequena, eu ainda dava banho nela. Hoje ela toma banho sozinha. E Ah, esse legal. negócio da nudez é bem complicado. Mas a maioria da parte das vezes sempre foi a mãe, porque o cabelo, o pai não sabe fazer, e aí já nem deixava o pai fazer. Só que aí é uma coisa que bem complexo de falar isso. Só que é um negócio que a gente sexualizou tanto o nosso corpo, né? A gente não vê um corpo como um espírito, como uma totalidade, vê um negócio material só. E acaba tendo esses bloqueios, até quem tem essas discussões tem esses bloqueios. Então, esse lance da nudez é uma coisa muito complexa que a gente está tentando desconstruir ainda, mas é muito difícil. Porque a gente tem que ensinar para ela os limites do corpo, né? Sim, A sim. questão da nudez é onde uma pessoa pode tocar, só pode tocar se você quiser, se você permitir. Não é legal ninguém ficar tocando. Você pode ver, mas você não pode pegar, você não pode tocar, até onde essa pessoa permitir. É muito mais complexo, né? Porque foram 100 anos, 200, 400 anos de sexualização. As pessoas se cobriam por completo por vergonha de apresentar qualquer parte do corpo nu, né? E hoje ainda está enraizado isso, a gente tem essa dificuldade de falar sobre isso. Tanto que a gente não consegue reproduzir. Hoje em dia eu não daria mais Sim. banho na minha filha porque tem toda aquela questão da pedofilia, a questão do medo de ela achar normal. A gente não sabe debater sobre isso ainda, a gente não sabe conversar. E por isso que a gente precisa do instituto acadêmico para nos mostrar o caminho de debater isso. E vai muito com isso aí. A gente Sim. precisa das pessoas estudarem ciência mesmo e falar qual que é o limite pra gente, qual que é o limite e a linha pra gente conversar sobre isso com a criança, né? Porque a gente tem muito medo ainda Perfeito. dessas coisas, porque pedofilia, estupro, são coisas que ainda acontecem. Então, a gente fica com medo de sexualizar e ela achar que é normal, por exemplo, um homem ficar pelado na frente da minha filha. Não é normal, né? Dependendo da pessoa que é. Então é bem complicado. E esse assunto de nudez é muito difícil de tratar, de falar, porque a gente não tem embasamento científico nenhum, a gente não tem conhecimento, então fica muito difícil de falar sobre isso. É verdade, eu lembro de uma treta aí que dividiu o Brasil, que foi uma exposição, um negócio Eu artístico lembro do Santander, que era pelado, com uma, as meninas em volta, aquilo deu uma deu uma confusão danada. confusão, mas ninguém foi conversar, né? Ah, Nem é, um lado é puxou o verdade. E outro. tem outra questão
que a sociedade encontra muita dificuldade é falar sobre a questão racial na escola. Algumas professoras já ousaram falar sobre candomblé, orixás, a Uhum. tradição afro-brasileira, e muitos pais até reclamaram. Teve uma professora que foi afastada porque os pais disseram que ela estava ensinando macumba na escola, né? Então, como é que você enxerga essa pauta, tanto da tradição, né, afro-brasileira como a parte espiritual? Você acha que é a família que deve falar sobre isso ou a escola pode entrar nesse meio da espiritualidade e da tradição africana? Sem dúvida nenhuma, mais uma vez, tem que entrar, tem que estar, tem que falar. Porque a gente vive num país que são inúmeras culturas, inúmeras religiões e inúmeras famílias que frequentam A, B, C ou D. E a gente ainda, os negros, nós temos muito preconceito. Até muitos negros, a gente tinha muitos negros. Eu cresci ouvindo que macumba era coisa do mal, que orixá não era do bem, que o Deus único era aquele lá. E quando você começa a estudar, você vê que é uma cultura que antecede até Cristo, que está muitos anos lá nas, nas tradições iorubás, jeje. É uma coisa milenar. E já se cultuavam isso daí antes até de Cristo, antes de surgir a religião, o cristianismo. E por que ainda existe muito preconceito contra essas religiões, principalmente as religiões de matriz africanas? Porque a gente sabe que até as religiões espíritas sofrem menos preconceito porque são religiões brancas. E aí as religiões africanas, além de ser uma cultura que oferece outros cultos religiosos, outros deuses, ela é preta. E aí ela sofre por duas coisas. Por não ser uma religião cristã, né? Ou tradicional de quem colonizou a gente, e por ser preta. Porque você vê que as Sim. outras religiões que são brancas, elas não sofrem tanto preconceito. E as pessoas não falam tão mal. Às vezes fazendo. Não é isso que é essa palavra. Mas às vezes são coisas que até piores do que você se vê em outra religião africana. E justamente sofre preconceito porque não é falada. Não existe isso de parar de falar, vamos parar de falar que vai acabar. Não. Eles vão continuar queimando centros de candomblé, centros de umbanda, centros de religiões da matriz africanas, que existem inúmeras também, dezenas. Então, Sim. a gente precisa conversar. Isso daí precisa estar na pauta. Porque às vezes uma criança que cresce nessa religião, nasce dentro dessa religião, ela não se sente representada na escola, porque na minha época teve uma época que a gente teve aula de religião na escola. Mas qual que era a religião que eles falavam? Entendeu? Eles falavam de uma religião específica. Se você vai falar de religião, você tem que abrir para todos os meios. Você tem que falar de todas as religiões. Existem inúmeras religiões. E não é porque o cara é evangélico, ele é melhor que o católico é melhor que o candomblessista, um bandista. E justamente a gente ainda existe muito preconceito porque as pessoas não têm conhecimento sobre essas religiões. As pessoas que falam mal dessas religiões e têm preconceito nunca foram visitar, conhecer ou conversar com alguém que é desse meio. Então, as pessoas precisam conversar e, se tiver aula de religião na escola, deve abranger todas as religiões e mostrar todos os cultos. O budismo, não estou falando só das religiões africanas, mas tem o budismo, tem a da Índia lá, né? Tem o Islã, tem o muçulmano. Então, a gente tem que abrir o leque, as pessoas têm que aprender a conviver com todas essas coisas. Então, Perfeito. e falar, as pessoas têm que conhecer que orixá é luz, é energia, é positividade, é ancestralidade. E muita gente que critica é porque não conhece e continua reproduzindo aquelas falácias de muitos anos atrás. Chuta que é macumba. Quem nunca ouviu isso? Chuta que é macumba, como se macumba fosse uma coisa totalmente ruim. E toda religião tem coisa ruim. Toda religião evangélica tem um cara que é farsante. Então, justamente tem o preconceito porque as pessoas não conversam, não está no campo acadêmico e não tem conversa. Não tem conversa, diálogo. E eles não entendem, eles têm medo e eles se sentem ameaçados de alguma forma e preferem não conversar e criticar e endemonizar, marginalizar tudo que vem da cultura preta africana, né? Então, a gente está aí para Perfeito. lutar contra isso tudo, né?
Sensacional, que aula, irmão. Só tenho a te agradecer. É, Muito que bom, isso, maravilha caramba. fazendo as coisas. Você deu uma referência aí bacana que muita gente não conhecia, né, do coletivo que fala sobre a Exatamente. questão racial no meio da luta. Eu queria que você deixasse aí o contato, né? Eu não sei se é Instagram, se é canal no YouTube, para a galera poder acompanhar esse A trabalho. gente está no Instagram e no Twitter como Nação X e no Facebook também. Nação É X. um coletivo novo, a gente está organizando, mas a gente tem alguns próximos passos aí que a gente vai ter e de agregar a galera, tá recrutando o pessoal para estar junto. A gente já tem alguns professores que já se abriram e se proporam a dar aula para a gente. E a gente vai fazer um primeiro. Legal. Como a gente está nessa pandemia, a gente não pode se organizar em lugar nenhum ainda e fazer muita aglomeração. E aí, então a gente surgiu a ideia da gente fazer no Telegram, a gente vai fazer no Telegram, vamos recrutar essas pessoas que querem estar junto. E os primeiros passos é ter ensinamento educacional mesmo, sobre história africana, sobre algumas diretrizes que a gente vai tomar no nosso coletivo, que é Luiz Gama, Abdias do Nascimento, alguns negros que são desconhecidos de muita da gente. Eu vim conhecer agora há pouco tempo atrás, depois dos 29, 30 anos. E alguns ícones mundiais, como Marcus Garvey, Malcolm X. E a gente vai falar dessas pessoas e do ensinamento delas pra gente. É um coletivo bacana, a gente está com umas ideias maravilhosas e estamos botando em prática para a gente começar a falar sobre essas questões e educar quem está próximo da gente, quem está no mundo da luta. E no futuro, quem sabe a gente pode estar junto com todos os outros coletivos negros, o coletivo Nação X trabalhando com Pais Pretos, com o Alma Maneiro. Preta, com todo mundo, para a gente se unir, se organizar e acabar com essas coisas que machucam a nossa vida, né? A vida dos nossos irmãos. Né? É isso, irmão. Muito obrigado. Eu te agradeço imensamente pela disponibilidade Que para falar com isso. a gente. Foi um Seu prazer. tempo ajudou muito. Muita gente agradecendo a tua participação. Várias mensagens subindo aqui, elogiando Obrigado. você como pessoa, como pai, como marido, como lutador. Galera que te conhece estava comentando aqui. Eu não pude nem parar para ficar lendo comentários, senão eu não ia É, conseguir fazer todas as perguntas. maravilha. Mas é muito legal, cara, ver que você é uma pessoa tão admirada. Isso só confirma, né, que você realmente está no caminho certo da desconstrução, né? Que Demais. linda! Essa é a Marina. Não, pode falar que vai estar. Que princesa linda! Tá Pa- escutando. Valeu, Oh, Gilberto. Essa é minha pequena. E é por eles, que né, cara? linda! Parabéns, Tô irmão. aprendendo muito, ainda cometo muitos erros, porque foi muitos anos aprendendo coisas erradas, né? Então a gente comete erros ainda, mas estamos em busca. Isso é a melhor. É o que a gente pode se orgulhar, pelo menos, né, Humberto? Então a gente está Sim, buscando ser uma pessoa melhor, para ensinar eles melhor, para no futuro não ter essas coisas, né? Então, coisas com que até certeza. muitas mulheres precisam aprender também, que elas ainda reproduzem algumas falas racistas, machistas, né? Então, é uma coisa que a gente está em construção, em desconstrução aí, né? E construir, a gente tem que destruir muita coisa para construir uma coisa melhor, né? Agora. Com certeza. É isso, irmão. Obrigado. Muito Boa obrigadão, noite velho. para vocês. Boa Tudo de noite. bom. Manda beijão. Tamo junto. Abraço. Valeu, Martão. Tchau. Obrigado, irmão. Um abraço. Valeu. Beijão. Tamo Tamo junto. junto.